Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel 7919. @Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você vai, o YouTube, Instagram, Facebook e blog. Endereço geral: Paulo Roberto Maciel. Você chega lá nas minhas redes tranquilamente. Neste vídeo, vamos à liturgia referente ao dia 23 de abril de 2026, quinta-feira, terceira semana da Páscoa do Senhor Jesus, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com essa veste aqui. No rito, nós temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Central em Colatina. Olha, você que é presidente de celebração da palavra ou celebração eucarística, a missa pode ser também em homenagem a São Jorge, mártir, um santo muito conhecido em todo o mundo. Memória facultativa e a cor é vermelha neste caso. Se você, presidente de celebração, optar pela missa em homenagem a Santo Alberto, bispo e mártir, a cor também será vermelha e a memória é facultativa. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 40. A leitura serve para todas as missas. Um anjo do Senhor naqueles dias falou a Felipe, dizendo: prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Felipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Felipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendeste o que está escrito? O eunuco respondeu: Como posso se ninguém me explica? Então convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da Escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça, e seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Felipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Felipe começou a falar. E partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Felipe: Aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. O eunuco não o viu mais e prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Felipe foi para Azoto e, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o salmo de resposta é o salmo responsorial 65 na Bíblia Vulgata ou 66 na de Jerusalém. Versículos 8 ao 9, 16 a 17, 20, refrão, versículo 1. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Repetamos: aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Nações, glorificai ao Senhor Deus. Anunciai em alta voz o seu louvor. É Ele quem dá vida à nossa vida e não permite que vacilem nossos pés.
Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar, vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Quando a ele o meu grito se elevou, já havia gratidão em minha boca. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Repetamos: aclamai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Agora é a hora do Evangelho, escrito por São João, apóstolo, capítulo 6, versículos do 44 ao 51. Vamos primeiro aclamar o Evangelho, depois vamos sim proclamá-lo. Aclamação, então. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come sempre há de viver. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para que vossa palavra produza frutos na minha vida. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná do deserto e, no entanto, morreram. E eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, na primeira leitura tem o eunuco, que é um ministro lá da Etiópia, né? É interessante, o Filipe batiza esse eunuco, né, de Candace da Etiópia, ministro da rainha da Etiópia. Naquele tempo já tinha rainha, hein? Quem fala que mulher não tinha poder nos tempos passados, tinha sim. Bem, ao mesmo tempo em que descreve a missão de Filipe, o livro dos Atos narra o caminho percorrido da conversão ao batismo a partir do exemplo de um etíope. No Evangelho, Lucas narra que o caminho para a salvação passa pela conversão e batismo. Nesse processo, aliás, ele fala aqui mesmo nos Atos dos Apóstolos. Lucas fala nos Atos dos Apóstolos. O caminho da salvação passa pelo batismo. Nesse processo são necessárias a palavra de Deus, a fé do convertido e a água, símbolo da pureza e da transformação. É porque Lucas foi quem escreveu os Atos dos Apóstolos. Então é o profeta, é o evangelista Lucas que fala sobre esse assunto. Já João escreveu o Evangelho. João capítulo 5, versículo 44 ao 51. Jesus mostra que o primeiro passo no processo de fé é Deus, que atrai o ser humano. A nossa resposta é o segundo passo. Nós temos que acolher a palavra de Deus. Vamos lá na revista Palavra e Vida saber um pouquinho mais sobre o Evangelho, capítulo 6, versículos do 44 a 51. Deixa eu ver se eu encontro
a explicação aqui, muito boa a explicação, vamos ver se é mesmo. Costumam ser boas, né? Às vezes, mais ou menos. Jesus dirige aos judeus, no capítulo 6, versículos de 44 a 51. João diz que Jesus se dirige aos judeus. Procura convencê-los de que diante deles se abre um novo futuro, um futuro de vida e esperança. Basta que abram os ouvidos e escutem a mensagem que ele transmite. Entenderão então que é a vida eterna, a grandeza do amor de Deus. Hoje se dirige a nós e nos lança a mesma mensagem. Teremos futuro, vida, salvação, contanto que abramos os ouvidos, saiamos do nosso pequeno mundo, sejamos menos egoístas e escutemos sua voz. Porque aquele que crê tem a vida eterna. Dia após dia precisamos abrir os ouvidos, escutar Jesus e colocar em prática sua mensagem de amor. Então, teremos a vida eterna. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, vamos ver se tem também uma interpretação, uma explicação de João, capítulo 6, versículo 44 ao 51. Tem sim. Pai e filho trabalham em perfeita sintonia, com o mesmo objetivo: levar as pessoas a crerem em Jesus para que tenham vida plena. Não é possível ao ser humano alcançar diretamente a Deus. O que dele temos é uma vaga noção. Quem tem condições de nos revelar o Pai é seu Filho Jesus Cristo, que dele procede. Assim como o Pai apresenta ao mundo o Filho amado, do mesmo modo Jesus nos fala do Pai. Só aquele que vem de Deus é que viu o Pai. Prossegue o discurso sobre o pão descido do céu. Jesus dá um passo a mais, dizendo que o pão que ele dará é a sua carne. Na cultura bíblica, carne é o mesmo que a pessoa humana. O Verbo se fez carne. Ele é o Cordeiro de Deus que vai se sacrificar por amor, morrendo na cruz. Há aqui forte alusão à Eucaristia, alimento espiritual do cristão. Agora vamos aos santos do dia. Santo principal deste dia é São Jorge. É chamado de São Jorge Guerreiro, né? São Jorge tem a seguinte história. É um culto bastante difundido popularmente no mundo. A vida de São Jorge, a passagem dele pelo mundo. Ele é mártir de Cristo entre os séculos II e IV. Inúmeras igrejas são a ele dedicadas em muitas cidades e regiões do mundo, segundo o site do Vaticano. Jorge, cujo nome de origem é grega, a origem do nome é grega, significa agricultor. Nasceu na Capadócia por volta do ano 280, numa família cristã. Transferiu-se para a Terra Santa, onde se alistou no exército do imperador Diocleciano. Em 303, quando o imperador emanou um edito para a perseguição dos cristãos, Jorge doou seus bens aos pobres e, diante de Diocleciano, rasgou o documento e professou a sua fé em Cristo Jesus. Por isso sofreu torturas e foi decapitado no lugar da sua sepultura em Lida, situada hoje perto de Tel Aviv, capital de Israel. Foi construída uma basílica cujas ruínas ainda são visíveis. Uma epígrafe grega, uma inscrição grega do ano 368, descoberta em Heracleia de Betânia, fala da casa ou igreja dos santos que triunfaram mártires, Jorge e companheiros. Os cruzados contribuíram. Os cruzados são os guerreiros católicos que foram à Terra Santa defendê-la dos muçulmanos. Os cruzados contribuíram para a transformação da figura de São Jorge de mártir em santo guerreiro, comparando a morte do dragão com a derrota do islamismo. Seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde em 1348 o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. São Jorge é considerado
padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, esgrimistas e arqueiros. Ele é invocado ainda contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. O santo é honrado ainda pelos muçulmanos, que lhe deram o apelativo de profeta. As relíquias encontram-se em diversos lugares do mundo. Em Roma, na igreja de São Jorge, em Velabro, é conservado seu crânio, por desejo do Papa Zacarias. São Jorge matou o dragão porque Deus agiu por meio dele. Com Cristo, o mal jamais terá a última palavra. Santo Adalberto é santo do dia 23 de abril. Foi bispo de Praga, na República Tcheca, ou Chequia. Bispo de Praga e mártir. Primeiro bispo eslavo de Praga, na República Tcheca. Adalberto estudou em Magdeburgo e tentou evangelizar a cidade. Porém, era um ônus difícil para uma única pessoa. Então, transferiu-se para Roma, onde se tornou monge beneditino. Depois foi missionário no norte, entre os prussianos. Em 997 foi martirizado. Olha, o ano 997. Antes do ano 1000. Pouquinho antes. Foi martirizado no Báltico. E é Santo Adalberto, um santo que a igreja aconselha fazer uma homenagem na missa do dia 23 de abril. Se o presidente da celebração quiser, né? Fica a critério dele. Bem-aventurada do dia 23 de abril é Beata Maria Gabriela Sághedo, virgem cisterciense, natural de Sardenha, na Itália. Aos 18 anos, Maria Gabriela inscreveu-se na Ação Católica. Depois entrou para o mosteiro cisterciense de Grottaferrata, perto de Roma. Porém, a sua vida religiosa durou apenas 3 anos. Em 1939, aos 25 anos, morreu de tuberculose, oferecendo sua vida pela unidade dos cristãos. Santo do dia 23 de abril é Santo Eulógio, bispo. Morreu em 387, foi bispo de Edessa, na Turquia. Segundo a tradição, morreu na Sexta-feira Santa. Santo do dia 23 de abril é São Gerardo, bispo. Morreu em 994, durante os 31 anos em que foi bispo de Tours, na França. Dotou a cidade de excelente legislação, criou obras de auxílio aos pobres, dedicou a igreja catedral e ajudou os mosteiros. Bem-aventurado no dia 23 de abril é o Beato Egídio de Assis, religioso. Morreu em 1262. Animado pelo exemplo de alguns amigos, tornou-se discípulo de São Francisco e o acompanhou nas pregações. Olha, o beato ou bem-aventurado está a 1 grau de ser canonizado. Falta acontecer um milagre pela intercessão dele, que haverá canonização. Bem-aventurada do dia 23 de abril, a beata Helena Valentini, viúva, morreu em 1458. Após a morte do marido, tornou-se terciária agostiniana. Dedicou-se à oração, à leitura do Evangelho e às obras de misericórdia. Bem-aventurada do dia 23 de abril, a beata Teresa Maria da Cruz Virgem, morreu em 1910. Foi fundadora da Congregação das Carmelitas de Santa Teresa, na Toscana, Itália. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas vem de Deus, que é onisciente. Mesmo que seja um não que você tenha recebido, acate. Deus sabe tudo. O pai na terra, a mãe na terra, dá um não para o filho também, quando quer o melhor para ele. Imagine Deus. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final.
Seja batizado, peça perdão dos seus pecados e crê em Jesus como Deus.